Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos buscar esse Deus maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é justo, Ele é fiel. E nós queremos muito mais desta unção, deste poder. Nos alcança, Senhor, com as tuas transformações de dentro para fora, alma, espírito. O nosso coração está diante do Senhor, pois o Senhor é bom em todo tempo. E a tua fidelidade, Senhor, o quanto nós podemos contar com ela não falha, ela não muda. A sua fidelidade, ela consegue alcançar as gerações. E as gerações estão aqui, Pai, sendo representadas na vida deste homem, desta mulher. Esta pessoa está dizendo: Senhor, eu preciso do teu socorro, do teu alívio, do teu consolo. Vem, Senhor, não te detenhas em cooperar. Já está tudo no lugar, já está tudo preparado para que o Senhor tenha liberdade de agir no nosso meio. Tenhas liberdade, Senhor. Tenhas liberdade. Como o teu Santo Espírito teve sobre a face das águas. Tenha liberdade, Senhor. Eu quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor, mais do teu mais da graça. Eu quero mais de ti. Porque sabemos, Pai, que grandes são as tuas obras e infinitas maravilhas. Grandes são, Senhor, os teus feitos no meio do teu povo. Deus está aqui, aleluia. Não sendo lugar Espírito. Não sendo amanhã se levanta. Não sendo como eu te falo, não podes me ouvir. Quando é tão sério, Senhor. Não serve como eu te falo, não serve quando tu me falas, não serve como eu te falo, tu podes me ouvir. Oh Pai, essa unção maravilhosa fala o nosso coração de maneira tal, Jesus. Essa pessoa se sinta confortável e com liberdade de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em o nome do Senhor Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus Cristo bem forte nessa noite para a glória do nosso Deus. Amém. Sejam bem-vindos à graça de Deus nessa sexta-feira de libertação. Nós vamos continuar vendo os milagres de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo
1, versículo 40, nós temos aqui a história da cura de um leproso. Eu quero que você coloque no seu coração que a lepra dos nossos dias é tudo aquilo que vai retirando as nossas oportunidades. Porque quem sabe, a lepra, doença comum, né? A lepra, ela é uma doença que não tem cura e ela come de dentro para fora. Ela vai comendo a carne da pessoa até chegar ao estágio que a pessoa não consegue mais, e aí os órgãos entram em falência e ela vai a Deus, o corpo vai ao pó. Mas trazendo para os nossos dias, no mundo espiritual, pela visão espiritual, a lepra é um tipo de dúvida que vem comendo a nossa fé de dentro para fora. Ela é um tipo de medo que vai comendo a nossa coragem, que vai comendo a nossa esperança. Então, a vontade do Senhor é que sejamos curados até dos infortúnios espirituais. Amém? Então diz assim no versículo 40, Marcos 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar. Então nós temos muita informação nesse versículo 40. A primeira delas, aproximou-se. Nós temos que nos aproximar sempre do Senhor Jesus. E nós temos que criar um hábito, irmãos, um hábito bom, de não só esperar o dia de culto para a gente ter intimidade com Jesus. Senão a gente se torna religioso. Hoje é dia de igreja, hoje é dia de culto, hoje é dia disso ou daquilo. Não. O povo de Israel, eles iam à casa de Deus uma vez por ano, ou quando tinha as festas. Então era um povo que não tinha intimidade. Mas Jesus está dizendo que está conosco todos os dias. Então qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. Desde uma oraçãozinha simples, quando você está ali nos seus afazeres, quanto a que você vem na casa de Deus para aprender a cultuar o Senhor. Amém? Então o segredo aqui, ó, aproximou-se dele um leproso. A lepra representa aquilo que está tirando o seu vigor, está tirando a sua fé, está tirando a sua coragem. E ele diz, rogando-lhe. Aqui entra o nosso ponto principal. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que aquele que se aproxima do Senhor, necessário é crer que Ele existe. Primeiro ponto. E Ele é recompensador de quem o busca. Jesus, Ele disse que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então o que nós entendemos aqui? Que esse leproso, ele já se aproximou de Jesus o quê? Crendo. Mas se fosse olhar a vias de regra, esse leproso não poderia chegar perto de Jesus. Sabia disso? Ele não poderia chegar perto de Jesus, aliás, de ninguém. Porque quem tinha lepra, nessa época aqui, hoje a gente tem hospitais, lugares próprios, né? Mas nessa época, a pessoa leprosa, ela tinha que ficar fora da cidade. Ela tinha que ficar fora do arraial, para que não contaminasse ninguém. E se a pessoa leprosa desobedecesse, entrasse na cidade, entrasse no arraial e alguém visse, meu irmão, era apedrejado até a morte. Então esse homem, ele arriscou tudo que ele tinha. De qualquer forma ele ia morrer, mas pelo menos ele ia morrer tanto. Só que tinha uma fé dentro dele. É isso que eu quero que você entenda, que fé todo mundo tem. Todo mundo tem um certo grau de fé. Só que dentro dessa fé tem aquele que tem o conhecimento e aquele que nada sabe. Mas a fé está dentro. Amém? Vou explicar o que é isso. Continua o versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, representa a oração, o clamor, pondo-se de joelhos diante dele. Aquele leproso estava reconhecendo a soberania de Jesus. Continuando. E lhe dizia, se queres, bem pode limpar.
Então esse homem tinha uma fé? Tinha, como muitas pessoas têm. Aquela fé de vir na igreja, aquela fé de fazer propósito, aquela fé de orar. Só que muitas vezes a pessoa não tem uma fé preparada. Mas o que quer dizer isso? Porque às vezes está faltando um temperinho ali, né? Já que eu fiz sem sal, pungante, né? Mas você põe uma colherinha de sal, nossa, sempre faz uma diferença. Aqui é o entendimento. Porque a fé você tem, só que às vezes você não tem o entendimento do que Deus quer para você. Romanos 12, versículo 2 diz que quando a gente transforma a nossa maneira de pensar, a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, nos meus dias eu não estou vivendo o que é bom, não estou vivendo o que é agradável, eu não estou na perfeição. É porque ainda não entendemos a vontade de Deus. Esse homem aqui, ele não entendia que o desejo mais íntimo do coração de Jesus, foi para isso que ele veio, trazer vida com a mudança. Esse homem aqui, ele lançou o que ele tinha, ele lançou uma semente, só que ele não tinha aquela fé preparada para entender que realmente era a vontade de Jesus curando. Tem muita gente que é assim. A pessoa vem na casa de Deus, ela clama, ela reconhece Jesus, mas quando chega na hora de falar, Jesus, eu tomo posse da cura. Aí ela às vezes ora diferente. Como, pastor? Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas é claro que é da vontade dele te curar. Foi por isso que ele veio. Qual pai que deseja ver o filho doente? Não é verdade? Então, às vezes nós não temos a dimensão do que Jesus quer para nós. Ou quer de nós. Jesus, eu queria tanto ser curado. Ué, por que não pode? Querer poder quando se quer. Então, no caso aqui, lógico que aqui estava dentro de um ensinamento, mas para nós hoje, você não precisa falar, Jesus, eu quero ser curado. Você pode entrar na presença de Deus cheio de fé que você já tem e tomar posse. Jesus, eu tomo posse da minha cura. Eu olho para o meu corpo, está doente, mas pela fé e pela palavra eu vou confessar, eu não estou doente, eu estou curado. Aí todo dia ela começa a confessar, eu estou curada, eu estou curada. E aquilo se torna uma verdade dentro dela. Ela está confessando algo que Jesus colocou na boca dela. E aí vem o cumprimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De tudo que aquela pessoa está confessando, eu sou curada, eu sou abençoada, eu sou livre, eu sou isso, eu sou aquilo, para o bem, tudo aquilo que a gente confessa, alinhado à palavra de Deus, acontece. Jesus falou: se as minhas palavras estiverdes em vós, as minhas palavras, que está escrito, não é que ele morreu e que ele ressuscitou? O que a palavra está dizendo? Que pelas feridas ele já foi curado, já foi salvo. Então eu tenho que confessar a palavra. Jesus, a tua palavra diz: pode passar céus e terra, a tua palavra não vai passar. Ela não muda, ela é a mesma, ela é fiel. Então aqui você pode trazer para a sua vida a confissão da verdade. Eu conheço a verdade que o meu Jesus já me curou, já me abençoou. Então a gente tem que trazer as verdades para o nosso meio. Ele está dizendo aqui, ó, se queres, finalzinho do 40, se queres, bem podes me limpar. Aquele homem sabia que Jesus tinha poder para curar ele, sabia que senão ele não estava voltando. Só que ele precisava entender que realmente era a vontade de Jesus abençoar. 41, perdão. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu o quê? A mão. Jesus poderia tocar nesse homem, humanamente falando? Não. Esse homem não poderia estar ali e muito menos Jesus tocá-lo. Mas Jesus, ele tem uma íntima compaixão por nós tão grande, irmãos. Ele não quer ver nenhum de seus filhos no sofrimento. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Ele quer que você receba para você dar para alguém. Você recebe entendimento, você dá entendimento. Você recebe cura, você pode falar da cura. Você recebe milagre, você pode falar do milagre.
uma autonomia, uma autoridade. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu, porque ele disse: estarei convosco todos os dias. Não só nos dias de culto, todos os dias. Então eu posso contar com o benefício de falar com ele todos os dias. Eu posso buscá-lo todos os dias. Eu posso requerer de Jesus por aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Tudo que ele tem para mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso direito e é uma herança. Não é uma exigência. Amém? Tem gente que quer colocar Deus na parede. Senhor, se o Senhor não quiser, eu saio da igreja. Tem gente que faz isso. Fica barganhando com Deus, ameaçando. Não. Deus continua sendo Deus. Mas quando a gente tem esse entendimento simples, que a vontade de Deus é abençoar, que a vontade de Deus é fazer um milagre, é livrar, é alcançar os perdidos, né? A gente recebe. Lembra lá do Galatão? Aquele que se aproxima crendo, é necessário que ele existe, crer que ele existe, que ele é recompensador de quem busca. Qual a recompensa que esse leproso estava buscando? E ele não poderia sair da presença de Jesus de uma maneira diferente. O que você veio buscar de Jesus hoje? O que você quer dele? Então não abra mão de sair da presença dele da mesma forma. Tem que sair diferente. E ele diz aqui, 41 ainda. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou, olha o toque milagroso aqui, e disse-lhe: quero. Olha que simplicidade, irmãos. Quero. É minha vontade, eu quero. Jesus está olhando hoje para a gente, né? Quando a gente está com o coração tão simples, e fala: Jesus, eu preciso de uma bênção hoje, preciso de um socorro hoje, preciso de uma cura hoje. O Senhor quer me abençoar? Qual que Ele quer? Você tem que perguntar. Por isso que Ele está te dando o direito de você tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou, que já é desejo dele. Amém? Quero. E o que Ele disse? Ser limpo. Não era isso que Ele precisava? Jesus estava dizendo: eu quero. Então seja curado, seja limpo, seja próspero, seja liberto, seja salvo, seja alcançado. Quem pede, recebe. Se o Senhor não tivesse corrido o risco, ele talvez teria morrido direto e não ter desfrutado de uma vida abundante do toque de Jesus. Um ditado aí fora, você até conhece: quem não arrisca, não petisca, né? A vida é feita de risco, irmãos. O que nós temos a perder? Nada. Não temos nada. Mas se nós arriscarmos na fé, ousar em crer, né? Diz que o missionário, na hora da oração, ele fala: faça o que você não podia fazer. O que você podia, você já fez. Você já tentou. Você correu o risco de ousar acreditar que aquele dia você seria curado. E aí, quando você faz o ato de fé, porque a fé sem obras, ela é morta, aí você diz: não, eu sou curado. E aí você não tem medo, né? Vou dar um exemplo aqui. Um caroço que estava aqui, amarrado bem prontinho, mas é só um exemplo. Aí eu cheguei com o caroço, ouvi a palavra, entendi que a vontade de Deus é me livrar disso. Isso ele está fazendo mal para o meu corpo. E aí eu uso acreditar. E aí o pregador diz: olha, faça o que você não podia fazer. Eu sabia que o caroço estava aqui. Mas o ato de fé é o quê? A fé sem obras é morta. Qual é a obra que eu preciso fazer? Procurar o caroço. Eu lembro de uma cura, irmãos, que eu experimentei, sem ser a primeira cura que eu cheguei na igreja, que foi através da televisão. Já contei isso aqui já. Quando eu estava numa reunião, né? Acho que era o pastor Jairo pregando, e já tinham sido curados 57 caroços.
já tinha sido curado. Naquela reunião, estava todo mundo lá sendo abençoado. E eu falei, eu tinha um caroço. Eu tinha um caroço na virilha, e aquele caroço doía. E às vezes eu espremia, saía até uma secreção, aquilo me incomodava. E eu falei assim, eu vou usar na minha fé. Eu fui num cantinho, né? A igreja estava outra. Fui no cantinho, coloquei a mão, disfarçadamente. Falei, Jesus, a mesma cura que eu alcancei pela televisão sem ver nem imagem de algo que eu nem os médicos sabiam que era, os religiosos tinham desistido. Eu, com um ato de fé, coloquei a mão e fui curada. Esse caroço também pode sair. Se aquele problema de pele saiu, esse caroço também pode sair. E aí eu olhei assim. Então o pastor já me insistindo. Tem mais gente. Quanto mais ele insistia, mais caroços eram curados. E aí eu lembro que eu fui no banheiro, fui lá, procurei o caroço, procurei onde eu sempre apertava, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Isso já tem 22 anos para a glória de Deus. Não tem mais nada. Mas se eu ficasse com medo, se eu ficasse com vergonha, se eu não colocasse em prova a minha fé, a fé sem obras é morta. A obra desse homem aqui foi fazer o quê? Procurar Jesus e permitir que Jesus tocasse. Ele podia falar, não, Jesus, não encosta em mim, não sou leproso. Mas Jesus já sabia. Ele disse, se você quer me limpar, Jesus falou, claro que eu quero, vou te limpar agora. Quero ser limpo. 42 a gente encerra. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu. E o que aconteceu? Ele ficou limpo. Qual era o desejo de Jesus? Não era que ele fosse limpo? Qual era o desejo do coração do homem? Não era ser limpo? Aconteceu. Porque ele uniu a vontade dele à palavra de Deus. Pastor, mas não estava escrito, mas Jesus não é a palavra? Jesus não disse que queria que ele fosse limpo? Jesus é a palavra viva hoje. Sai do papel e se tornou carne e osso. E deu como exemplo para nos mostrar que se eu ousar, eu posso conseguir. Olha que coisa maravilhosa. Ele tinha um desejo de ser curado. Jesus queria que ele fosse curado. Então o que aconteceu? Logo a lepra saiu, desapareceu. E ele ficou limpo para a glória de Deus. Agora imagine, irmãos, né? Para a gente parafrasear um pouco aqui e entrar em ação. Agora você imagina se aquele homem não tivesse feito isso. Quanta coisa ele não ia perder. Já estava perdendo, na verdade, né? Mas ele se arriscou para um bem maior. E às vezes é o que nós temos que fazer. Deixar de lado as nossas crenças limitadas, né? Deixar para trás os nossos achismos. Acho que não vai dar certo, eu acho que não é vontade de Deus. Deixa o acho para lá e fica com aquilo que a própria palavra está dizendo. Jesus está te dando um sim bem grande hoje. Não sei qual é a sua lepra espiritual, não sei qual é a sua lepra física, mas Ele está dizendo: o meu desejo é que depois de você tenha me ouvido, você saia crendo e recebendo e vivendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar agora. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos preparar o nosso coração. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar,
que está no mundo é Jesus, Pai. E essa é a tua palavra viva, essa é a palavra eficaz, que cura o enfermo, meu Deus, aonde os demônios são expelidos, meu Deus, da vida do povo de Deus. Ah, meu Deus, há quem diga que isso não existe, há quem não acredite, mas Pai, nós somos daqueles que creem para a glória de Deus. E o tempo é chegado, Pai, no nosso meio. O tempo é esse que o povo precisa usar na fé. Não precisa fazer coisas mirabolantes, não. É só dar um passo da fé, entendendo que a vontade de Deus é a liberdade. O Senhor não quer ninguém preso em doença. O Senhor não quer ninguém preso na enfermidade. O Senhor não quer nenhuma vida presa ali na miséria, na derrota, na tristeza, na chateação, no medo. Quantas vezes a pessoa deixou de fazer o passo da fé com medo? Ah, e se não der certo? O que vão falar? E se não der certo, eu vou entender, meu irmão. Quando você entra numa batalha, você já tem que entrar para vencer, para botar Satanás para correr. Você não pode entrar numa guerra pensando, será que eu vou vencer? Não, tem que ter um espírito guerreiro. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, não, meu irmão. Deus não te deu um espírito de medo, não. O Senhor te deu um espírito de autoridade, de fortaleza, para você entrar na batalha e sair dali muito mais que vencedor em nome de Jesus. Tudo que Ele conquistou naquela cruz do Calvário, cada gota de sangue vertida, cada momento de aflição, foi para que hoje você tivesse direito à cura, direito ao milagre, direito à libertação. Jesus mostrou que até a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pastora, quando é que eu sou justo? Quando você está na palavra, meu irmão. Se a palavra diz que você pode, então você pode declarar: eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Se a palavra está dizendo que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado, então não tem que orar pedindo cura. Você tem que orar: Senhor, muito obrigado, eu tomo posse da cura conquistada para mim. Meu irmão, são os passos de fé que nos levam à vitória. Se esse leproso não tivesse dado os passos de fé, mas mesmo sem entendimento, ele ousou acreditar em Jesus. Mas Jesus ali também deu uma lição para ele: olha, você fez tudo certo, você se aproximou pleno, você reconheceu a grandeza, mas você precisa de aprender só um pouquinho mais, que a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. E a minha vontade é que você saia daqui hoje limpo, você saia daqui curado, com sua vida restaurada, com todos os seus sonhos restaurados, com a sua força restaurada, com a sua fé radiante, entendendo que não importa o lugar, não importa a situação, ao orarmos em nome de Jesus, o milagre acontece. Eu tenho que ousar Deus, eu não posso ficar com medo, eu não posso recuar, eu tenho que olhar para frente e dizer: o meu Deus está comigo. Jesus disse que não me deixaria sozinho, além de me dar um outro consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, Ele ainda estaria comigo todos os dias. Eu não vou temer, eu não vou fracassar, eu não vou desanimar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, muito obrigado por esse assunto. Muito obrigado por esse entendimento tão simples. Talvez aquele leproso esperasse outra resposta de Jesus. Talvez ele esperasse, sabe, tentando. Mas talvez ele achou que Jesus diria para ele: olha, não chega muito perto não, mas talvez um dia Deus te cure. Mas aquele leproso sabia: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Não precisa ser hoje, Jesus, não diga que o Senhor quiser. Jesus olha para ele: claro que eu quero te curar. Seja limpo. A gente tem que parar de ficar dia nos meses antes de Deus. Ah, Jesus, se não for hoje, pode ser amanhã. Não, Ele está dizendo agora. Quando a gente ouve a voz dele, nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós não devemos adiar os bênçãos. Nós devemos seguir para o alvo, olhando para Jesus. É enfrentar a multidão, mesmo com a nossa alma sangrando.
É ficar com a palavra de Jesus como já ficou, mesmo que a nossa casa esteja chorando, esteja em luto. É seguir aquilo que Jesus está nos direcionando. Esse homem foi uma purificação. Aquela mulher com fluxo de sangue foi a cura. Para Jairo foi o milagre. Não importa o que você precisa, só coloca no seu coração que Jesus quer te abençoar. Só coloca no seu coração que a vontade que Ele tem para você é boa, agradável e ela é perfeita. Porque Ele diz na palavra dele: os pensamentos que eu penso sobre você. Jeremias 29:11 diz o Senhor: os pensamentos que eu tenho sobre você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e te dar uma esperança. Irmão, você está falando de uma futuro, você tem muita coisa para viver e no eixo do vive. Depois do vive, precisa ter saúde. Amado, desejo que te vá bem sobre todas as coisas e tenha saúde. Se não tiver saúde para desfrutar, você não chega no futuro. Ele está dizendo: eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como bem para a sua alma. É a vida física, é a vida financeira, é a saúde, mas sem perder a intimidade com Jesus. Isso é a coisa mais linda de Deus. Que Jesus, nessa noite, nós tomamos posse disso, no nome de Deus, na simplicidade. O Senhor quer nos abençoar e já nos abençoa.